Padrasto e madrasta devem se meter na criação dos enteados? Pense na seguinte situação: uma criança responde mal para a mãe. O padrasto presencia a situação e chama sua atenção. Imediatamente alguém diz: "Você não é o pai dele." Em outra casa, uma adolescente começa a sair sem avisar onde vai. A madrasta percebe e diz ao marido que aquilo precisa de limites. A resposta vem rapidamente: "Deixa que eu resolvo. Ela é minha filha." Situações assim acontecem todos os dias em famílias formadas depois de separações e novos relacionamentos. E quase sempre surge a mesma pergunta: até onde um padrasto ou uma madrasta pode se envolver na criação de uma criança que não é seu filho? À primeira vista, a resposta parece simples: se não é o pai nem a mãe, não deveria se meter. Mas existe um detalhe que torna essa questão muito mais complicada. Essa pessoa talvez não seja pai ou mãe da criança, mas vive dentro da mesma casa, participa da rotina, ajuda nas despesas, leva para que escola, cuida quando está doente, abre mão de coisas da própria vida para que aquela família funcione. Então aparece uma contradição difícil de ignorar. É justo pedir que alguém tenha responsabilidades dentro de uma família e, ao mesmo tempo, dizer que essa pessoa não pode participar das decisões dessa família? Talvez o primeiro erro esteja justamente na expressão se meter, porque existe uma diferença enorme entre interferir e participar. Um padrasto que chega tentando substituir o pai provavelmente encontrará resistência. Da mesma forma, uma madrasta que tenta ocupar imediatamente o lugar da mãe pode transformar a convivência em uma disputa. Mas participar da educação não significa substituir alguém. Significa entender que uma casa precisa de limites para funcionar. Imagine um padrasto que decide nunca interferir. Quando o enteado desrespeita a mãe, permanece calado. Quando quebra alguma regra, pensa: não é meu filho, não é problema meu. Talvez isso evite conflitos no começo, mas por quanto tempo alguém consegue viver dentro de uma casa fingindo que aquilo que acontece ao seu redor não lhe diz respeito? Se uma criança pode desrespeitar alguém porque aquela pessoa não é seu pai, cria-se uma relação estranha. O adulto participa das responsabilidades, mas não possui sequer autoridade sobre a maneira como é tratado. Por outro lado, existe o extremo contrário: o padrasto que chega querendo colocar ordem na casa, a madrasta que estabelece regras antes mesmo de construir uma relação com a criança. Nesse caso, o problema não é participar, é querer exercer uma autoridade que ainda não foi construída. Para uma criança, a chegada de um novo companheiro da mãe ou uma nova companheira do pai pode significar muito mais do que os adultos percebem. Ela pode enxergar aquela pessoa como uma invasora, pode imaginar que aceitar o padrasto significa trair o próprio pai, ou que gostar da madrasta significa diminuir o amor pela mãe. Por isso, quando o novo adulto chega dizendo o que pode e o que não pode, a reação pode ser: "Você não manda em mim." Essa frase machuca, mas também revela alguma coisa. A autoridade familiar não nasce apenas porque duas pessoas decidiram morar juntas. Um casamento pode acontecer em um dia. Um vínculo com uma criança pode levar anos. Quanto mais o padrasto tenta provar que possui autoridade, mais a criança pode sentir necessidade de provar que ele não possui. É por isso que o pai ou a mãe biológica têm uma responsabilidade importante: não deixar o novo companheiro sozinho no papel de disciplinar. Se todas as regras desagradáveis chegam pela madrasta, ela facilmente se transforma na vilã da casa. Se é sempre o padrasto quem cobra horário, estudo e respeito, enquanto a mãe evita o conflito, alguma coisa está fora do lugar.
O pai ou a mãe não pode entregar a responsabilidade de educar o próprio filho ao parceiro e depois retirar sua autoridade quando aparece um problema. É aquela situação contraditória. Cuide dele para mim, mas quando o cuidado exige dizer não, você não é o pai dele. Isso não significa que padrasto e madrasta devam receber automaticamente a mesma autoridade dos pais. A idade da criança importa, o tempo de convivência importa, a presença do outro pai ou da outra mãe importa, e o vínculo construído também importa. Um adolescente cuja mãe se casou há 3 meses está em uma situação muito diferente de uma criança criada durante anos por um padrasto. Também existe uma diferença entre educar e substituir. Um padrasto pode ensinar respeito sem dizer, agora eu sou seu pai. Uma madrasta pode orientar sem exigir ser chamada de mãe. Pode existir carinho sem substituição. Pode existir autoridade sem competição. A criança não deveria sentir que precisa escolher. Ela pode amar o pai e gostar do padrasto. Pode amar a mãe e construir uma relação profunda com a madrasta. Um vínculo novo não precisa apagar o anterior para ser verdadeiro. Mas os próprios adultos às vezes transformam a relação em uma disputa. O pai se incomoda porque o filho gosta do padrasto. A mãe sente ciúme porque a filha conversa com a madrasta. E a criança percebe. Então começa a esconder o carinho para não ferir ninguém. Nenhuma criança deveria carregar essa responsabilidade. Existe ainda outro ponto pouco discutido. Padrastos e madrastas também têm limites. Imagine ouvir constantemente: você não pode falar nada porque não é meu pai. Mas essa mesma pessoa precisa buscar o adolescente, mudar sua rotina, contribuir com as despesas e ajudar quando existe um problema. Se ela só pertence à família quando existe uma responsabilidade, mas deixa de pertencer quando surge uma decisão, cedo ou tarde isso pesa. Por isso, talvez a pergunta mais importante seja: que lugar essa pessoa ocupa dentro da nossa família? As regras precisam ser conversadas entre os adultos, antes do conflito, não durante uma discussão na frente da criança. O casal precisa decidir o que é inegociável naquela casa: respeito, horários, responsabilidades, privacidade e o que acontece quando uma dessas regras é quebrada. Nem toda opinião precisa virar uma ordem. Existem momentos em que o melhor papel é aconselhar o companheiro e permitir que ele conduza a situação com o próprio filho. Saber participar também significa saber quando recuar. Porque é fácil escolher um dos extremos, ou tentar controlar tudo, ou lavar as mãos de tudo. O difícil é encontrar o espaço entre os dois. Existem pessoas que foram criadas por padrastos e madrastas que se tornaram figuras fundamentais em suas vidas. E também existem experiências dolorosas com padrastos e madrastas autoritários e invasivos. Uma realidade não apaga a outra. É justamente por isso que não existe uma regra simples capaz de servir para todas as famílias. O título de pai ou mãe pode vir do nascimento, mas confiança não vem de um título. Ela é construída. Presença é construída. Respeito é construído. E autoridade saudável também. Talvez um padrasto nunca seja chamado de pai e ainda assim seja profundamente amado. Talvez uma madrasta nunca ocupe o lugar da mãe e ainda assim seja a pessoa que aquela criança procura quando precisa conversar. Esses vínculos não precisam receber o mesmo nome para terem valor. Por isso, se você é pai ou mãe, não coloque seu companheiro em uma posição impossível. Não espere que ele ajude a criar seu filho e depois diga que ele não tem direito sequer de conversar sobre a criação, mas também não entregue a ele uma autoridade que ainda não foi construída. E se você é padrasto ou madrasta,
Não tente conquistar pelo controle um lugar que só o tempo pode oferecer. Antes de perguntar, por que essa criança não me respeita? Talvez valha perguntar, que relação eu construí com ela até aqui? Você continua tendo o direito de estabelecer limites sobre a maneira como é tratado. Mas existe uma diferença entre exigir respeito e exigir um lugar emocional que a criança ainda não está pronta para oferecer. E para o pai ou a mãe que não vive mais naquela casa, existe outra tarefa importante: não transformar o carinho da criança pelo novo companheiro em uma ameaça. Seu filho gostar do padrasto não significa que deixou de amar você. Gostar da madrasta não significa que encontrou uma nova mãe e descartou a antiga. Quando os adultos entendem isso, a criança recebe uma liberdade preciosa, a liberdade de criar vínculos sem culpa. Uma família reconstruída exige conversa. Cada pessoa chega carregando vínculos, hábitos, medos e expectativas diferentes. Não basta colocar todos sob o mesmo teto e esperar que os lugares se organizem sozinhos. Eles precisam ser construídos, com tempo, com limites, com respeito, porque talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido: quem tem o direito de mandar? Mas sim, que tipo de família estamos ensinando essa criança a chamar de lar? Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu comentário para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas. Gratidão pela visita e até a próxima!